Tatiana, e você, Tatiana, o que tem a dizer para nós? Que pelo que eu estou vendo agora é você, né? Sou eu, professor. Um pouco ansiosa, né? Um pouco nervosa com a apresentação, mas vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Agora, se aprendeu no dos outros, você vai pôr o seu, né? Agora tá mais fácil, né, professor? É mais fácil. Eu vou me apagar aqui da. Eu me apaguei, mas estou aqui, viu? Tá bom, professor. Posso começar, então? Sim, 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 está com você a palavra. Bom, meu nome é Tatiana. Eu estou fazendo a minha apresentação, meu seminário hoje é sobre um estudo preliminar para o reenquadramento do alto e médio córrego da Boa Esperança, aqui em Lucélia, né? Eu tive, para cumprir a disciplina, né, de instrumentos de gestão de recursos hídricos, e eu tive a colaboração árdua da Karen, que me ajudou bastante, orientação do professor Okimoto, e também uma ajuda bem boa da professora Renata. Vou começar, eu vou falar de uma forma mais geral, porque também a Karen já comentou, né, sobre essa questão do enquadramento, né, mas com base na resolução CONAMA 357 de 2005, lá ele trata, essa resolução trata das classes e das condições e padrões para o lançamento de efluentes. Nessa apresentação, eu vou estar focando principalmente na questão da classificação, né, do enquadramento, embora essa parte de lançamento de efluentes, como vocês vão ver mais à frente, também seja importante para esse estudo. Na resolução, né, eles separam entre água doce, salobras e salinas. Aqui eu também vou dar um foco para as águas doces, né. Bom, as águas doces de classe 1 são aquelas supercristalinas, vou dizer assim, mas as que estão próximas de reservas, né? As que são bem limpas e que precisa de bem pouco tratamento para a gente poder beber. As de classe 2 são aquelas que precisam de algum tratamento para a gente poder beber. Eu estou colocando como referência a gente, porque eu acho que fica mais fácil de a gente associar como é a qualidade da água, né, nesse aspecto. Mas que precisa de algum tratamento para a gente poder beber. As de classe 3, ela precisa de um tratamento um pouco mais pesado, né, do que os de classe 2, e, assim, nessa fase a gente já quase nem pode mais ficar entrando em corpos d'água, em rios, assim, por conta da contaminação, né, desse corpo d'água. Os de classe 4, a gente só pode olhar de longe, paisagístico e navegação. Para falar, então, sobre enquadramento, eu vou falar de novo sobre o que o professor falou, né, em aula, que a gente precisa olhar para o rio que a gente tem, o rio que a gente quer e o rio que a gente pode ter. Porque, por exemplo, se a gente tiver um rio, né, um córrego, um corpo d'água, que tenha lançamento de efluentes de uma indústria e, por exemplo, de efluente de esgoto, né, dificilmente a gente vai conseguir chegar numa classe que queremos. Que, para mim, o que eu quero sempre é classe 1, mas o que é possível é classe 2, e o que, nesse caso, a gente pode ter, eu acredito que, com esforço, a gente poderia conseguir mais lá na frente, um pouco, talvez de classe 3, quem sabe. Deixa eu ver. Aqui, o decreto de 10.755 de 1977, ele dispõe, né, sobre o enquadramento dos corpos d'água, né, e
no artigo 4, se eu não me engano, os corpos d'água pertencentes à classe 4, a gente encontrou lá o córrego da Boa Esperança, que é o objeto de estudo, desse seminário, né, o meu objeto de estudo. Aqui, assim, no Datagel, né, a gente consegue enxergar aqui o córrego. Esse é o córrego da Boa Esperança, ou córrego do Guatá, né, e já lá no sistema classificado como classe 4 também. Falar um pouquinho só sobre a classe 4, porque ela é curta, ela não é muito extensa. Então, o que diz a resolução do CONAMA é que as águas doces de classe 4, elas vão ter que observar as seguintes condições e padrões. Então, materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais, virtualmente ausentes, odor e aspecto não objetáveis, óleos e graxas, toleram-se iridescências, né? Substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento de canais de navegação virtualmente ausentes. Fenóis totais de até 1 miligrama por litro e oxigênio dissolvido superior a 2 miligramas por litro e pH de 6 a 9. Também fiz uma pesquisa sobre os registros de outorga, né, conforme a orientação, inclusive, da professora Renata, e eu encontrei para esse córrego 2 registros. Um de lançamento superficial, que é o lançamento de efluentes, né, do esgoto da cidade, que a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor isso mais à frente, e a captação superficial, que ainda não consegui descobrir aonde que é. Tá tudo certo aqui? Tá. Peraí. Tem uma... tá bom. Teve um... Bom, então, assim, para a gente começar a entender onde fica a Lucélia, onde que está essa área de estudo que eu estou me referindo, eu trouxe aqui o mapa do estado de São Paulo, a localização em relação à bacia do rio Aguapeí, né, e Lucélia ali, posicionada do meio para o fim, né, do médio para o baixo rio Aguapeí. Ela é considerada do rio Aguapeí porque a maior parte da área urbana do município, né, despeja água para essa bacia. Quando a gente faz uma aproximação, né, desse quadradinho preto, aqui a gente consegue já enxergar o córrego em estudo, que é o córrego da Boa Esperança, né? Eu fiz uma delimitação dessa bacia por meio do meu conhecimento do território aqui e mais a base do Datagel, tá? Então, eu delimitei dessa forma a bacia. E acho que a partir de agora a Karen vai fazer também uma contribuição aqui na apresentação. Aí, se quiser, Karen. Pode deixar. Bom, pessoal, eu comentei com a Tati que seria muito importante a gente buscar dados da estrutura desse local, não só analisar o estudo que a gente queria. A gente focou mais na parte de recursos hídricos, mas como a gente já vem estudando em outras disciplinas, a gente sabe que o meio ambiente é composto por vários eixos, não apenas o recurso hídrico em si. A gente sabe que questão de solo, questão de vegetação, geologia, geomorfologia, clima, entre outros, também influenciam na qualidade dessa nossa água. Por conta disso, a gente encontrou uma base de dados que, bom, a gente consegue acessar ela pelo link BDIA, que é uma das bases do IBGE, e aí eles dispõem uma base que eu desconhecia, que eu achei muito interessante. Eles dispõem toda a cobertura vegetal, toda a geologia, geomorfologia, pedologia, entre outros eixos. Para o nosso trabalho, a gente trouxe a pedologia,
que é um dos itens que a gente já abordou na nossa matéria de PIB, que a gente fez dentro daquela matéria, a fragilidade do solo. Então, no solo de Lucélia, a gente tem um latossolo vermelho, tem um argissolo vermelho e amarelo, o argissolo vermelho e a área urbana também, que está destacada no mapa ali. Qual que é a influência dessas pedologias? Para cada tipo de solo, a gente tem um tipo de fragilidade diferente. E isso também influencia na qualidade da água. Sendo bem superficial, bem grosseira, assim, a gente sabe que quando a água vem, ou quando a gente tem um tipo de chuva, que ela pode ter a força de deslocar esse solo, dependendo da sua fragilidade, para dentro do corpo hídrico. Outro ponto que a gente também pegou foi a geologia, que é uma característica ali do município de Lucélia. Então, a gente tem o Bauru, Kaiowá, e também essa outra abaixo, que eu confesso para vocês, eu não consigo muito falar o nome. E outro ponto que a gente também tem é a nossa cobertura vegetal, relacionando um pouquinho com o nosso corpo hídrico. E nas fotos vocês vão perceber a cobertura, a nossa APP, aquela faixa ali de proteção vegetal em volta do corpo hídrico, ela é muito importante. E às vezes, alguns pontos que a gente teve a oportunidade de visitar em campo, a gente via que era assim, ausente, quase não tinha, ou se tinha, era muito pouco. Então, dentro de Lucélia, no campo mesmo, antes de levantar o mapa, a gente percebeu que o que dominava ali era a agricultura, a pecuária, e aí depois a urbana. Pode passar, Tati, por favor. Você quer que eu falar? Essa parte de planejamento dos pontos, né, e o que a gente conseguiu acessar, acho que pode falar. Tá. Antes da gente ir para campo, eu fiz um planejamento com a Tati, que é muito assim, a prática do que a gente faz antes de ir para o campo e sair coletando sem pensar qual que seria o ponto ideal. Então, todo o trecho que a Tati queria trabalhar, né, que ela comentou aí, que era o baixo e o médio, o corpo hídrico, a gente pegou pelo Google Earth e por outras ferramentas também, quais seriam os pontos interessantes da gente analisar. Então, se eu não me engano, a gente dispôs de 20, 19 pontos, e todos eles foram pensados. Pensados em qual sentido? Sempre que a gente tinha uma... Bom, primeiramente a gente pegou a nascente, e sempre que a gente tinha uma afluente, a gente pegava um ponto a jusante e uma montante. Por que isso? Para a gente saber como que era a influência do afluente ali. Então, a gente precisava saber como que estava os dados do corpo principal, do corpo hídrico, e depois a gente sabia o que tinha acontecido depois que o afluente tinha entrado nele. Por conta disso, a gente pontuou sempre a jusante e a montante, e aí, por exemplo, se tinha o corpo hídrico, se ele tinha uma grande extensão e não entrava nenhum afluente, a gente também colocava um ponto entre essa distância. Por quê? Se a distância for muito grande e a gente pular essa parte, entre o trecho ali, pode ser que aconteça alguma modificação no parâmetro ou alguma influência, e para a gente deixar pouca probabilidade da gente deixar passar algum ponto importante, a gente foi pontuando nesse sentido. Então, sempre a jusante e a montante de um afluente, e quando a extensão sem nenhum afluente ficava muito grande, a gente também pontuava. Pode passar. Como eu tinha comentado antes, né, a gente pontuou mais ou menos 19 pontos, só que esse foi o nosso planejamento. Eu comentei bastante da Tati no sentido de que o nosso planejamento é quando a gente está sentado dentro de uma sala com o computador aberto. No campo, a realidade é outra. Então, não foram todos os trechos que a gente conseguiu fazer a coleta, porque teve alguns que estavam secos, e teve outros também que a declividade era muito grande. E aí a gente ficou, assim, com medo de não conseguir acessar ou de acontecer algum incidente que ou pudesse estragar as coisas que a gente disponibilizava ali, ou que, pior dos casos, nos machucassem, né? Como a gente só estava em duas no campo, imagina se uma de nós estivesse machucado.
Então, os pontos que estavam muito difícil de acesso, a gente acabou não coletando, a gente só registrou para trazer aqui para vocês. O Cá, Oi. teve também lugares que a gente não conseguiu acessar, ou seja, porque o verdade. estava fechado, seja porque o proprietário não permitiu que a gente pudesse entrar, né? Verdade. A Tati comentou um ponto que eu acabei esquecendo. Teve alguns locais que a gente não conseguiu entrar porque eram pontos comerciais. Por exemplo, tem uma aqui que a gente não conseguiu acessar porque era a BB da cidade. Era um clube que estava com o portão trancado, a gente não conseguiu entrar. Teve um outro ponto que era propriedade privada. A gente até pediu para a gente entrar, a gente explicou que a gente era aluna de mestrado aqui de Prudente, só que a mulher simplesmente falou que não. Ela chegou até a ser grossa com a Tati, assim, e aí a gente acabou, vamos deixar para lá, porque a gente não pode entrar e a mulher já não está disposta. Então a gente pulou em alguns pontos por esse sentido também. Pode passar? Pode, por favor. Aí, como eu tinha comentado com vocês, a gente fez alguns registros fotográficos, né? E aí foi interessante porque com os registros das fotos no próprio celular, a gente conseguiu pegar as coordenadas, então a gente sabia exatamente onde que a gente estava andando. Esse ponto 1 que vocês estão enxergando é o que seria a nossa nascente, só que ela estava úmida, só que ela estava seca, então a gente não tinha registro de água. A gente só via o solo daquele jeito todo trincadinho, como se fosse úmido, mas não tinha água. No A2, que seria o nosso nosso segundo afluente, a gente percebe que tem o caminho, né, que é o termo que o professor Paulo usava bastante, que já está escavado, só que a gente percebe que a vegetação não tem a correta em volta, a gente só percebe a graminha ali. Inclusive, dentro do próprio córrego, a gente tinha bastante matéria orgânica, nesse sentido de estar mesmo com vegetação dentro da água. Os outros pontos foram semelhantes a isso, né? A gente tinha uma lâmina de água baixa, muitas vezes, só que com presença de vegetação dentro do próprio córrego e com pouca vegetação do lado de fora. O ponto 2, fazendo uma leve observação aqui, que a gente juntou o ponto 2 no ponto 3, porque o ponto 3 meio que deu uma desviada e se juntou ao 2. Então, ele estava também nessa situação. Teve outros que a gente já encontrou uma lâmina de água um pouco maior, tipo o ponto 3, o ponto do afluente 3, perdão. Pode passar, Tati. Aí os outros, de uma maneira geral, se assemelham bastante a essa descrição. Teve alguns, por exemplo, o A5 e o ponto 5, que eles estavam secos. A gente chegou, a gente não encontrou a veia laminar, a gente não encontrou a água, e aí a gente tirou foto para mostrar aqui para vocês, que às vezes a gente vai para campo e a gente não acha a veia hídrica ali que a gente queria, né? Então a gente registrou só que ele estava seco mesmo. Os outros... Oi? O ponto 5, ele tinha água, mas lembra, era aquele lugar íngreme que daí a gente não ia conseguir descer com as coisas para fazer as medições, tá? Então ele tem água, só não dá para enxergar por essa foto, mas é aquele que a gente não quis descer com as coisas que a gente tinha para... Bom, e aí o restante, como complementou aí a Tati, era mais ou menos nossa descrição, lâmina de água baixa, pouca vegetação ao redor e, às vezes, vegetação dentro do próprio corpo hídrico. Pode passar, Tati. Ô, Caio, eu vou fazer mais alguns comentários, então, aqui, tá? Fica à vontade. Sobre essas fotos. A partir do afluente 4, que a gente começou... Não, desculpa. A gente começou a encontrar água a partir do afluente 2, né? A gente fez algumas medições, mas eu não lembro se no P2 a gente também conseguiu fazer medição de velocidade por conta da questão da vegetação. Então, aqui, né, nesse começo, assim, do rio, né, mais próximo à nascente, a gente encontra muita vegetação sobre o rio, como a Ká falou, que daí começa a diminuir conforme a gente vai descendo o rio abaixo, né? Então, aqui ainda tem no A4, no P6, mas ela já é em menor quantidade do que nos pontos anteriores, né? O ponto A6 e A7 também a gente tentou acessar,
A letra A, na verdade, só para vocês entenderem um pouco, a gente considerou como sendo a denominação dos pontos em afluente, e a letra P no rio principal, né? Aqui, na verdade, essa foto do A6 A7 é até a foto do rio principal, mas a gente também tentou acessar de outros lugares, inclusive pelo rio principal, esses pontos, mas como a vegetação estava muito densa, a gente também não conseguiu acessar esses pontos. Agora, vou voltar para você, cara. Esse ponto do A6 A7, inclusive, é um ponto que tem uma manilha, não sei como o pessoal chama mesmo, mas uma tubulação que é onde o rio cruza aqui por debaixo da rodovia. Já seguindo aí a fala da Tati, ela pegou um ponto bem importante, que é em relação à tubulação, né? Por conta da rodovia, muitas vezes, aquele ponto que ela estava mostrando é beira a rodovia ali. Então, por conta da rodovia, eles canalizaram um pouco do trecho, e aí o que a gente percebeu foi assim, logo que passava a canalização, a água já apresentava espuma visível. Pode passar, Tati, por favor. Já estava numa qualidade não tão boa, como mostra esse A10 aí, é só para exemplificar, né? Os pontos que estavam próximos à rodovia, que tinha canalização, assim que saía da canalização, a gente percebia que estava uma água empoçada, que muitas vezes tinha resíduos domésticos ou tinha galho em excesso, tinha espuma visível ali, tinha itens assim que, se fosse o ideal, não seria o correto. Bom, mas o ideal não é o real, né? Então, muitas vezes a gente tinha esse tipo de problema. O ponto A11, a gente já estava mais próximo aonde a gente queria analisar, e aí a gente percebeu que, assim, não tinha um corpo hídrico, ele só estava empoçado. E aí, onde a Tati está mostrando para vocês com o cursor, é um local que o gado tem acesso para para beber água. E aí, por conta dessa locomoção ali do gado, a gente percebia que, assim, como vocês podem ver, a vegetação não estava coerente, a água tinha uma coloração mais pesada, que não é o ideal, e não tinha o corpo hídrico, como eu tinha comentado antes. O ponto 8, do outro lado, é o que a gente estava comentando, o que a Tati trouxe para a gente antes, né? Muitas vezes a gente tem um empreendimento no meio do corpo hídrico que vai dificultar a intenção que a gente tem na qualidade dele. Então, a gente veio analisando desde a nascente, já não estava numa qualidade tão ideal, e aí a gente chegou no ponto onde tem a estação de tratamento de esgoto ali de Lucélia. Assim, a estação em si é uma coisa bem interessante, ela é gigantesca, só que depois que a gente passa o ponto da ET ali, que a gente vê o descarte, é uma coisa assim que assusta. A água é despejado litros e litros, assim, sem cessar, e aí já modifica totalmente a estrutura do córrego em termos de parâmetro. A cor fica diferente, turbidez a gente não teve oportunidade de analisar, mas com certeza já vai dar diferença. E aí a gente analisou o pH, a temperatura que a gente viu, oscilação, e acho que era isso. Mais alguma sugestão, Tati, para comentar desse ponto? Não, eu acho que a gente vai voltar neles também agora, né? Porque a gente vai passar para uma outra etapa, que é o diagrama, né? Sim, se você quiser comentar. Posso continuar então agora? Pode, por favor. Então, tá bom. Bom, por sugestão da professora Renata também, eu fiz esse diagrama unifilar. Ele ainda está básico, eu acho que, claro, que dá para melhorar ele, mas dá para a gente já começar a ter uma noção do que acontece ali naquele córrego, né? Aqui está o trecho todo, a nascente está aqui embaixo e a foz está aqui em cima, mas é mais por conta da disposição mesmo no mapa para facilitar a visualização, tá?
diante desse mapa aqui que a gente está vendo, aqui, ó, dá para perceber que é praticamente metade do trecho que a gente está fazendo coleta, análise e visita, né? Então, aqui, a parte da foz, praticamente, a gente não visitou, né? Mas aqui a gente consegue identificar, ainda assim, quais são os afluentes que chegam nesse trecho de córrego. No começo do córrego, onde a gente visitou, a gente tem lançamento, assim, não, na verdade, assim, eu identifiquei as indústrias, né, alguns galpões grandes que tinham ali próximo dentro da bacia, né, mas não fui verificar em campo como que chega, né, se chega, é fluente, que tanto que chega, mas tem aqui 3 pontos de galpões grandes ali que pode chegar alguma coisa aqui para esse córrego. Aqui, alguns pontos também, em relação a essa base aqui, como a Karen disse em algum momento, né, não foi só um, foram vários, alguns pontos do curso mudou de trajeto. Então, tipo, o afluente 2, que chegaria depois desse que eu chamei de afluente 1, ele está chegando antes na prática. No campo, a gente viu que ele está chegando antes, e isso aconteceu em alguns outros pontos também, tá? Mas eu considerei para o diagrama essa informação que tem no Datagel, que é a base que eu considerei como oficial. Bom, aí a rodovia também passa por cima de 2 afluentes, né? Então, aí depois o córrego cruza, né, pela rodovia, e depois passa por por cima de mais um afluente, até chegar no despejo de efluentes aqui, né? Então, essa parte aqui, a gente vai ver depois mais lá na frente, porque eu fiz uma classificação por interpretação visual, ela é bem a parte que a gente tem a área urbana, né? Então, por isso que também tem mais informações, né, em relação a possível chegada de algum efluente. Aqui eu já comecei a colocar um pouco do resultado do nosso trabalho de campo, né? Então, assim, já comecei a caracterizar, né, que aqui esse córrego ele já está seco, o afluente 1, o afluente 5, o afluente 9 e o afluente 11, eles estavam secos, né? Eu achei, enfim, achei bem ruim, né, assustador um pouco. E esses dois aqui, o afluente 2 e o afluente 3, eles tinham vegetação por cima, né? E aí que dificultava algumas medições que a gente fez, porque a gente chegou a medir, para além do oxigênio dissolvido, o pH, a gente também, em alguns trechos, em alguns córregos, a gente também conseguiu medir, não, todos a gente conseguiu medir a largura, mas em alguns a gente conseguiu medir a velocidade também, né? Então, no geral, assim, o pH e o oxigênio dissolvido em relação ao que se espera para um córrego de classe 4, pela medida pontual, né? É uma medida pontual, não é uma medida recorrente, como a professora Renata mesmo estava explicando, né? Que é uma medida pontual, então precisa de ter outras medições para ter uma informação confiável, mas na nossa medida pontual, de uma forma geral, ele atendeu pelo menos nesses 2 parâmetros, né? Oxigênio dissolvido e pH. Alguns não tinham, alguns ainda estavam inferior, porque tinha coloração, né, tinha espuma, enfim, eu não tenho exatamente dados conclusivos, mas isso também é um estudo, né, um pré-estudo, para que a gente possa, de fato, pensar no reenquadramento desse córrego que, de classe 4, eu gostaria, de fato, que no mínimo ele passasse para classe 3, né. Bom, aqui
eu trouxe um pouco dessa leitura do espaço, do que tem ali em volta, né, do córrego. Então, aquela informação que a Cá trouxe, eu não sei necessariamente de que ano que ela é, né, ela ainda traz que aqui próximo do município tem bastante agricultura, mas eu acho que nos últimos anos, por conta da situação da usina daqui, né, de cana-de-açúcar, alguns têm migrado para pasto também. Então, aqui a gente encontrou bastante pasto, né, só que no pasto também estão consideradas as casinhas que as pessoas moram nos sítios, então está um pouco superestimado. Mas tem 54% de pastagem, 19% de agricultura, 14% da área de estudo é de área urbana, 10% eu considerei área verde, mas a gente consegue perceber aqui que é principalmente a mata ciliar, né, que compõe a vegetação urbana, do que eu considerei aqui. As áreas úmidas e as represas, mais ou menos deram 1%, né, que são essas onde os rios estão secos, provavelmente, mas a gente consegue ver uma vegetação mais úmida ali. 1% de áreas para indústria, e aqui o tanque da Sabesp está aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, o município está aqui, a maior parte do município pega essa bacia do córrego da Boa Esperança, e todo o efluente do município vem por encanamento desse lado e também ao lado desse córrego aqui, para chegar nesse tanque aqui, nessa estação de tratamento, e a partir daqui eles despejam, e aí essa parte aqui a gente não analisou mais, a gente chegou até aqui logo, o ponto logo em seguida do tanque da Sabesp, do tanque de estação de tratamento de esgoto. Bom, basicamente, a gente não tem resultados conclusivos, mas a gente fez esse pré-estudo, né, para que ele possa se tornar, quem sabe, um diagnóstico. Eu ainda, professora, não fiz a minha lição de casa, que é fazer levantamento de relatórios que tratam dessa parte do reenquadramento dos córregos, mas é uma coisa que pretendo fazer também. E quem sabe a gente consegue caminhar aí para melhorar a qualidade desse corpo d'água e começar a mexer no reenquadramento desse córrego. É isso, agradeço. Muito bem, muito bem. Dá um belo artigo, né? Mas tem algumas questões aí que eu acho que precisam ser tratadas. Por exemplo, que época do ano vocês fizeram essa coleta? Quanto tinha de chuva? Qual é o histórico da chuva? Porque vocês estão dizendo que não tem água, tá, mas não tem água... A gente está no seco, né? Então precisa saber, né? Você tem trechos de rios que são intermitentes, e tem outros que são perenes. Você muda, inclusive, a concepção de rios das regiões semiáridas. Quer dizer, você ali tem rio sem água, né? Que possivelmente vai ter água só na época da chuva. Isso significa que não está havendo infiltração de água? E durante o período de falta de chuva, o rio não é alimentado? No meu entendimento, tem que trabalhar com a questão de recuperação de nascentes. O que tem que se fazer para que essas nascentes tenham água? E aí eu tenho uma sugestão a dar para vocês. Tem uma experiência no Brasil que é extraordinária, chamada Cultivando Água Boa, da Itaipu. A Itaipu tem aquela experiência do Cultivando Água Boa, que envolve todos os proprietários rurais, né? E cria as condições para que esses córregos se recuperem e que traga benefícios para a comunidade. Quer dizer, é importante aquele proprietário terra que está ali saiba que ele pode ter água. Como disse a professora Renata agora há pouco, na fala anterior, ele precisa ter água, precisa ter água. A água é indispensável, não tem como viver sem água.
né? Então, o que fazer para ter água? É possível ou não é possível? Se recuperar essas nascentes e garantir que haja infiltração de água, será que no período de seca vai ter água? Vai aumentar? Quer dizer, o que está acontecendo? Olha, isso também é uma outra coisa importante. Está baixando o nível freático e, por isso, a nascente está ficando cada vez mais embaixo? A água está aflorando cada vez mais embaixo? Mas, olha, isso que eu estou falando é feijão com arroz. Hein? É evidente que é trabalho para a gente se preocupar mesmo. E isso é de uma importância, porque, na verdade, vocês fazendo um trabalho assim, nessa bacia, isso pode servir de ponto de referência para tantas outras. Né? Eu fico animado de ver, viu? Acho que, mais uma vez, eu digo que nós acertamos quando pedimos para vocês trabalharem com as temáticas ligadas ao que vocês estão pesquisando. Né? E aí, Cláudio. Sim? Oi, se você me permite, Claro. primeiro eu queria parabenizar as apresentações, né, do Luiz Fernando, da Karen, do Júlio, da Tatiana. Vocês foram a campo, né, levantaram dados primários em pouco tempo, né, porque, o que me parece, eles tiveram pouco tempo, né, Cláudio? Verdade, um mês. Um mês, né? Então, assim, parabéns para vocês, né, por esse esforço que vocês tiveram para trazer para a gente informações, né, concretas dos cenários que a gente tem hoje. Vi aqui que as nossas bacias hidrográficas, a gente já sabia disso, mas quando a gente vê, a gente, né, mostrando o ponto, detalhando, apresentando fotografias, a gente vê que a gente tem as nossas bacias todas antropizadas. Vocês apresentaram agora há pouco alguns elementos aí de uso e cobertura da terra, que inclusive, igual o Cláudio falou, é preciso depois fazer uma revisão, né, de alguns conceitos, assim, né, que a gente às vezes passa despercebido, né, cores do mapa, né, então a cartografia temática também nos ajuda bastante, então depois fazer uma revisão. Mas é importantíssimo que vocês afinem esses estudos para que a gente apresente, a gente tem aqui a presença do Comitê de Bacias, a Milene representando o CBH-APP, mas é importante que vocês apresentem esses dados junto aos comitês, né, a gente pode depois articular uma reunião dentro das câmaras técnicas, para que a gente possa transformar isso em ações concretas, igual o Cláudio falou, apresentar, por exemplo, agora esse estudo lá no AP, né, no Comitê do Água e Peixe, para que se iniciem os estudos lá também de reenquadramento, então criar um GT lá para isso, então acho que aqui é um pontapé, vocês levantaram aí uma bacia hidrográfica, então, assim, a minha fala é mais para parabenizar mesmo, Cláudio, por essa empreitada que você colocou para eles, e eles aceitaram e foram atrás aí, e que acho que vocês devem continuar, apesar das pesquisas de vocês muitas vezes serem outros temas, né, poder avançar também nesses temas que vocês apresentaram e estão apresentando aqui. Me desculpem aqueles que levantaram a mão para falar antes de mim, acho que tiveram dois, o Moacir acho que tinha levantado, o Fabiano também, eu atravessei aqui, desculpa. Mas a Renata sempre muito carinhosa, né? Ela, para fazer uma análise, nota 1000, porque ela joga o povo para cima, estimula mesmo, e é isso mesmo que tem que fazer. É isso mesmo que tem que fazer. A gente, na verdade, pega aqueles pontos que poderiam ser transformados, mexidos, mas, na verdade, sempre querendo provocar vocês para fazerem cada vez melhor. Mas eu não tenho dúvida de que esse material todo que vocês estão produzindo pode perfeitamente compor de todos os grupos. Além de compor artigo, pode ter um resumo expandido para ir para o portal da rede de água, da Geografia das Águas. Perfeito, casa perfeitamente. Uma última coisa, Cláudio, me desculpe, eu vou precisar me ausentar, eu tenho uma reunião com o César agora, às 11 horas,
A gente e a falou César o que é de César, né? A gente falou do pleito, né, que a gente está pleiteando recursos para o mestrado profissional, e hoje finaliza a data para que a gente possa colocar no sistema. Então, tem alguns documentos que ainda faltam, então vou pedir a licença para vocês, para eu me retirar, mas à tarde a gente volta de novo, e me coloco à disposição para poder ajudar nos trabalhos também, a ler os trabalhos, ajudar aí que a gente tenha esses produtos, e também deixo aqui, né, Luiz Fernando também que apresentou aqui dados, né, sobre outorga e fiscalização, então talvez a gente detalhar um pouco mais, levantar essas fragilidades e o porquê, e como que a gente pode resolver essas fragilidades. O Júlio falou também do plano de drenagem, maravilhoso o estudo que você levantou, então eu coloco à disposição para ajudar nos textos aí, fazer uma ajuda na leitura, tá bom? Cláudio, obrigada, e eu peço desculpas e parabéns a todos. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado sempre, viu? Sou sempre devedor a você. De fato, as colocações que a Renata faz são da maior importância e eu espero que vocês todos se preparem para fazer esses artigos, né? E sempre trazendo contribuições importantes. Vou passar a palavra para o Fabiano, porque ele foi o primeiro que ergueu a mão. Bom dia a todos, eu sou aluno do mestrado Prof. Água em Campo Mourão e também trabalho como engenheiro na Sabesp. Só para complementar a apresentação do pessoal de Lucélia, eu trabalhei em Lucélia de 2016 a 2020, fui gerente de setor Adamantina. Assim, a cidade de Lucélia tem um problema sério de drenagem urbana, assim, a cidade, o município não tem nenhum planejamento de drenagem de água, e aí os córregos da região são totalmente, por características geológicas do terreno, tem profundidades acima de 3 metros. Assim, como tem essa drenagem, ocorre muita erosão. Eu achava interessante no trabalho das meninas, se pudesse fotografar também alguns pontos, mostrando assim, a altura máxima que chega ao nível da água. Que a água, geralmente, quando chove nesse município, chega a alturas que fazem vossoroques tremendas nos terrenos, e em condições normais de vazão, o rio praticamente não tem água. Então, se pudesse colocar algumas fotografias identificando, tipo assim, o nível que a água chega no período chuvoso, que consegue identificar pela característica do terreno, até pela característica da vegetação, que geralmente fica mais dobrada quando chove muito, né? E também se pudesse colocar alguma coisa de altimetria, mostrando algumas fotos antes do trecho urbano, a influência do trecho urbano, e umas fotos depois do trecho urbano, vendo quanto influencia na drenagem urbana o gradiente. As características do rio. Tem em relação aos dados, falando que você tem que coletar dados em relação ao tratamento da Sabesp após o lançamento, a CETESB disponibiliza, né, o laudo, acho que semestral, dos tratamentos, que geralmente faz as coletas antes do ponto de lançamento, após o ponto de lançamento. Lá vai ter todos os dados de oxigênio dissolvido, Escherichia coli, DBO antes, DBO depois, para ter mais dados complementares para incluir na análise, né? E aí acho interessante fazer uma pesquisa assim, identificando, tentar fazer melhorias no município, né? Até me ofereço, se quiserem trocar uma ideia sobre o município. O CEF é um município que eu trabalhei praticamente 4 anos, conheço bastante aquela região, quiser trocar uma ideia em relação a alguma coisa, vou deixar até meu e-mail disponível aí. Legal, quero sim. E quiserem... aqui lá eu trabalhava lá, eu tinha um sério problema de erosão, por causa que o processo de produção de água em Lucélia é um processo subterrâneo, por poços. Esses poços ficam em distritos rurais, e para chegar aos reservatórios do município, tem que fazer muitas travessias, e essas travessias, cada vez que passava um verão, que é a época de chuva, tinha que aumentar a travessia, porque a erosão ia levando o canal, aumentando o diâmetro do canal, e cada vez mais fundo. E a própria ET do município, a gente teve vários problemas de quase romper o tratamento lá, porque a erosão foi encaminhando em direção à ET, que quase chega no lago da ET. E o tratamento lá é formado por uma lagoa facultativa airada por uma lagoa anaeróbia, o tratamento de Lucélia. Mas no mais é só acrescentar isso, porque às vezes a gente bate uma fotografia, às vezes pode melhorar algum pontinho assim, quiserem trocar uma ideia sobre Lucélia, eu conheço bem Lucélia. Vou deixar meu e-mail aqui depois para todo mundo anotar aí.
Que bom, Fabiano, muito obrigado, viu? Grande contribuição que você está trazendo, viu? A gente fica muito agradecido e valoriza muito a sua presença, viu? E certamente o pessoal vai recorrer a você. Deixa um e-mail aí, o pessoal vai procurar. F. Bassani, Fabiano, né? F. Bassani, @sabesp.com.br. Então, ele está à disposição para colaborar com todos vocês. E é muito importante, sim, essa questão que ele colocou. Eu chamei a atenção de vocês para a gente saber se a época do ano que vocês foram fazer a visitação de campo, qual era a relação que tinha com a distribuição de chuvas. Você saber, né? Quanto é que tinha de chuva antes? Se tinha armazenamento de água, não tinha? E aquilo que ele falou, quer dizer, e no período de grandes precipitações, até onde chega a água. E aí, eu costumo muito ouvir o pessoal que mora nas proximidades, ou que tem a propriedade da terra. Às vezes, eles sabem até onde a água chega. Né? Então, é importante a gente ter um mapinha mostrando essa variação mesmo, um gráfico mostrando essa variação. Acho que isso é uma contribuição importante, porque essa quantidade de água que cai no período de chuva e que vai embora, ele chamou atenção também para uma outra questão importante, que é a questão do gradiente do rio. Qual é o desnível da nascente do rio até onde vocês captaram as informações? Qual é o desnível? Esse desnível é o gradiente. Tá? Então, se está num nível topográfico, depois, em determinado lugar, vai estar em outro nível topográfico. Isso é importante a gente dizer, né? Porque se for, por exemplo, um desnível topográfico importante, o gradiente for importante, o processo erosivo é intenso, intenso de formação de fosforófilos. Formação de fosforófilos. A gente tem que se preocupar com o tema de formação de fosforófilos nessa região que vocês estão trabalhando, porque aí é região de formação de fosforófilos. A formação Bauru é uma formação muito sujeita a processos erosivos, né? Não apenas superficial, de lavagem de superfície, mas também de formação de sulcos. Minha tese de doutorado, eu trabalhei com fosforófilo. Então, a gente sabe os problemas que essas fosforófilas trazem e, consequentemente, quanto de água, quanto de sedimento vai para os cursos de água. Se tiver uma represinha até, por exemplo, vai assorear tudo, vai assorear o curso do rio. Eu também notei em algumas fotografias de vocês a ausência de cobertura vegetal nativa. Às vezes tem gramínea, mas não é vegetação nativa. Não é a vegetação originária. Né? Não é a área de preservação permanente preservada. Tem que chamar atenção para isso também. Enfim, tem muita coisa para falar. Né? A Flávia parece que quer falar alguma coisa, né, Flávia? Isso, professor. Bom, primeiro, parabenizar até agora todos os trabalhos, né? Estão excelentes. Eu creio que vai dar uma contribuição enorme com esses textos que vão ser elaborados a partir desse trabalho para o tema da pesquisa, das pesquisas, né? E dos instrumentos de gestão, o tema da disciplina, enfim. E eu também queria me colocar à disposição do pessoal, aí não só o último trabalho da Tatiana e da Karen, que eu acho que até tem um pouco mais a ver, mas todos os outros, que meu trabalho de mestrado foi justamente fazer um perfil hidroambiental de uma bacia, de uma microbacia, né? Eu fiz em Rincão, em São Paulo, e depois eu estou estendendo esse trabalho há alguns anos já, até com o professor Salvador, Carpe Júnior da Unicamp, com algumas outras pessoas, e a gente está fazendo esse trabalho. O que significa? Fazer todo esse perfil. Minha formação é geografia, então eu tenho um pouco mais de facilidade nessa questão da cartografia, né? Porque a gente aprende isso na faculdade, mas a gente faz os perfis, né? Considerando vazão, drenagem. No mestrado, especificamente, eu fiz um trabalho bem grande, fiz o perfil longitudinal, análise das margens, enfim. E juntei com qualidade de água. E a gente usa uns kits para fazer qualidade da água que são muito interessantes. E a gente está fazendo esses trabalhos, por exemplo, há 3 semanas atrás, a gente fez no Rio Jundiaí. Até comentei com o professor Cláudio, que a gente estava lá no Rio Jundiaí, fazendo esse trabalho. Então, esse perfil, ele vai juntar a qualidade, é mais ou menos o que vocês fizeram, ele vai juntar a qualidade da água
com análise do entorno, né, da ocupação do solo, e aí considerar o que o professor Cláudio falou, que é qual é a dinâmica, a morfologia, né, dessa bacia. Então, vai pegar dados morfométricos, vários dados, e eu acho que essa referência pode ajudar bastante. Eu me coloco à disposição para passar essa referência, porque eu acho que ela vai ser bem interessante para vocês terem uma base. E a gente fez toda uma metodologia que a gente desenvolveu na época, e com resultado muito bom. Na época, meu orientador foi o professor Antônio Carlos Tavares. Creio que o Cláudio conhece o professor Antônio Carlos, né? De longa data. Conheço tanto o Antônio Carlos Tavares quanto o Salvador, que foi meu aluno. Sim. Então, eu queria me colocar à disposição para o que vocês precisarem também até agora, não só por conta da rede, mas aí eu estou falando com minha pesquisa, né? A minha pesquisa ao longo do tempo. Eu acho que vai ser um trabalho, é muito legal esse trabalho para vocês duas, principalmente, mas acho que todos os outros, muita gente trabalhou, né, com questão de qualidade da água, e esse kit é muito interessante de ser trabalhado, ele não é caro, então é possível, por exemplo, de vocês desenvolverem outros trabalhos com ele depois, fazer uma parceria com instituição, aí eu me coloco à disposição para a gente conversar. Fizemos no Rio Jundiaí, a situação não está bonita lá. Não está. A gente fez um trabalho, inclusive, com a FATEC, há umas 3 semanas atrás. A gente percorreu todo o Jundiaí, da nascente à foz no Tietê. A nascente está tranquila a situação, mas a foz já está bem complicada. Claro. Ele foi reenquadrado, né? Ele é classe 13 agora, né? O Rio Jundiaí, na época de cheia. Aí que está. Por isso que o professor Cláudio falou uma coisa importantíssima, que é diferenciar a época da cheia e a época da estiagem, né? Que é o que a gente está. Fala, alguém me chamou, desculpa. Tô falando. Fui eu, desculpa te encomendar, foi a Karen. Você pode colocar o seu e-mail aqui para a gente também, Posso, por favor? claro, com certeza. Obrigada. Então é isso, eu estou à disposição, viu, professor Cláudio, para ajudar não só por conta da rede, mas pela minha paixão, pela pesquisa que eu tenho nessa área também, principalmente com esse perfil, que é uma coisa que a gente desenvolveu lá no mestrado e é muito legal. Muito bem, Flávia, muito obrigado, viu? Boa contribuição que você traz, se coloca à disposição, isso é importante. Luiz Fernando, essa questão da fiscalização ainda não está como um instrumento de gestão, pelo menos na lei federal, né? Certo? Você deve se lembrar que a palestra que nós tivemos, da minha orientanda, a respeito da fiscalização, ela chamou atenção para isso. Mas acho que a gente precisa trabalhar para que entre como um instrumento de gestão, você não acha? Não tem dúvida, tem que ser mesmo, porque, como vocês estão falando, né, a maioria dos cursos d'água, eles vão ter problema com a urbanização, né? A própria, como se colocou, a questão do uso de agrotóxicos. Aqui no Pontal tem um trabalho que foi feito por um outro mestrado, um outro que já acabou o mestrado, um colega que trabalhava comigo no Ministério Público, ele trabalha lá e eu já aposentei, né? Ele fez um estudo sobre a questão da pulverização aérea nos canaviais, e inclusive é o trabalho, né, o TCC dele, e acho que foi premiado, vai ser premiado como um dos melhores trabalhos, né? Então, aqui a gente tem uma urbanização diferente do caso de Jundiaí, né, ou que seja, mas nas áreas que são mais urbanizadas, e para nós aqui, nós temos problema de agrotóxico, né, que é sério, e Lucélia, pelo que a Tatiana colocou, é realmente isso. Eu falei que passava por ali e a gente sentia realmente o problema não mudou, né, do tempo que eu passava há 10, 15, 20 anos atrás, lá em Lucélia, né? Então, eu vejo que sim, tem que ser isso mesmo, professor. É isso aí. E eu acho que o seu trabalho, viu, Fernando, precisa ser redigido, dar um acabamento, né, para a gente poder publicar. Vamos publicar, tá bom? Aliás, eu chamo a atenção no trabalho de todos vocês. Vocês têm qualidade.
O caso do Júlio, por exemplo, Júlio, eu entendo que nós temos que, a partir dos nossos trabalhos, propor uma outra forma de organização de cidade. A cidade não pode continuar da maneira como elas estão, não é? Não se preocupam com as consequências que pode ter em função das chuvas torrenciais. A torrencialidade é cada vez mais intensa. E a repetição dos fenômenos, né? Que a gente fala, por exemplo, em problema hídrico, o problema hídrico não é só de escassez, é também de excesso. Em períodos determinados, chove tanto que transborda e leva tudo embora, né? A cidade fica intransitável, né? Então, professor, sem falar que a poluição, o impacto ambiental resultante da drenagem é mais direto, né? No caso ali de Narandiba, por exemplo, um pouquinho mais que houver uma expansão, todos os sedimentos, todos os detritos da cidade como um todo, pode descer naquele afluente e chegar lá na foz do rio, com o Rio Paraná, Paranapanema. Então, acho que todas as gestões, de modo geral, não tem, né? Não tem, vamos dizer assim, não é interesse, não tem conhecimento. A coisa, na verdade, já se tornou grave, né? O ano passado, ano retrasado, teve uma crise hídrica aí que, só por Deus, agora vamos ver o que vai dar. Mas se a gente não começar a trabalhar, eu estou com muita esperança, estou bem entusiasmado com esse trabalho. Vamos ver se consegue chegar no resultado. Muito bem. Acho que vale a pena você aprofundar isso e trazer uma contribuição significativa, né? Com isso, os comitês de bacias hidrográficas do Paranapanema vão cada vez mais compreender a importância deste programa de pós-graduação. O professor... Sim, Tatiana. Você está me devendo informação, hein? Onde é que tem a captação de água lá? Você falou que não sabe onde é a captação de água, é isso mesmo? De Lucélia? É. A captação de água para abastecimento é de poço aqui, professor. Então, mas você sabe onde é. Porque você, quando falou a respeito de captação, você falou que não sabia onde era a área de captação? Ou eu entendi mal? Professor, eu acho que ela está falando da outorga. Durante o córrego, a gente encontrou 2 tipos de documento. Um foi da outorga, que a gente não sabe onde que é a captação. Acho que é esse, né, Tati? É isso, cara. E aí o outro da cidade. Isso, esse que a gente encontrou o documento fornecido pela CETESB, se eu não me engano, a gente não sabe onde que é. Então eu vou dar uma olhada, então, professor, que se é a captação do município, essa outorga, então. E essa outorga que tem essa captação que ela está se referindo, que a carta está se referindo, o DAE com certeza tem localização disso. Tá. Né? Professor, eu só queria chamar a atenção que a gente tá meio conversando, mas a gente ainda tem a apresentação do Nemer e da Emilie. Perdão, eu achei que tinha terminado. Não, tem mais uma ainda? Tem mais uma, professor. Tá, perdão. Desculpa, Demer. Então vamos lá, agora chegou a vez deles. Já, imediatamente.